Olá, hoje vamos falar sobre o experimento da cuba d'água, utilizado para estudar um fenômeno da física comumente usado na engenharia. Estudo realizado por Alexandre Sui, Felipe Castillo, Gabriel Neves e Lucas Simeonato. Introdução teórica. O movimento circular uniforme, também conhecido como MCU, é um fenômeno físico que descreve o deslocamento de um objeto ao longo de uma trajetória circular. Ao contrário do movimento linear, no qual um objeto se move em linha reta, o MCU envolve a constante mudança de direção do movimento, mantendo uma velocidade inalterada. Este fenômeno é essencial para a compreensão de uma variedade de fenômenos naturais. Além disso, o MCU desempenha um papel crucial em diversas áreas tecnológicas, desde o funcionamento de motores e engrenagens até a criação de aceleradores de partículas. Um dos conceitos principais para entender os movimentos circulares é a força centrípeta. Essa força ocorre durante o movimento retilíneo de um objeto, ao aplicar a primeira lei de Newton. O experimento consiste em analisar um objeto dentro de uma cuba com água, averiguando os principais conceitos da força centrípeta, a segunda lei de Newton e a conservação de energia. Ele teve como principal intuito o modelamento matemático de equações através de uma curva formada pela parábola, causada pela força centrípeta, além de mostrar a aplicação dessa força e como ela se comporta no cotidiano. Materiais e métodos. Para que o experimento pudesse ser realizado, foi utilizada uma cuba de acrílico que continha 250 ml de água, com um suporte para que pudesse rotacionar, uma trena, um cronômetro, além de uma câmera e softwares do Tracker e Excel para obter os dados do experimento. No início do experimento foi utilizada a trena para medir as dimensões da cuba e a coluna d'água. Logo após a medição foi programado o cronômetro, que em seguida foi ligado para que pudéssemos realizar o experimento e por fim foi gravado um vídeo em câmera lenta. Foram testadas diferentes velocidades no motor ligado ao suporte, com o intuito de analisar a parábola formada pela água, por conta da força centrípeta. O vídeo em câmera lenta foi gravado e utilizado no software Tracker, que marcou diversos pontos da parábola para realizar uma análise mais exata. Resultados e dados. A cuba foi medida com a trena e concluiu-se que suas dimensões eram de 10 cm de altura e 27 cm de largura. Foi montado o DCL de uma partícula em um ponto da curva da água, o que possibilitou que se fossem obtidas as somatórias de forças nos eixos x e y. Usando a equação de velocidade angular, a relação entre as velocidades angular e linear e o tempo de rotação obtido pelo cronômetro com o sensor, foi possível construir o gráfico teórico da parábola formada pela água. Conclusões. A cuba em movimento de rotação constante possibilitou a validação da relação entre a força centrípeta e movimento circular uniforme. Durante a análise de dados, pode-se observar a precisão do modelo matemático empregado para descrever o movimento da água.